E aí, pessoal do canal, aqui é o Anderson, trazendo mais um vídeo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Esse é um canal onde eu falo de ativos que geram renda. E hoje, um episódio bem diferente. É um vídeo que vai ser bem importante, caso você ainda tenha alguma dúvida sobre diversificação e como você deve fazer ela. Essa aqui é uma tabela que eu fiz, e que me ajudou muito, tá? Isso aqui é tudo pelo planilhas do Google, é bem simples. Primeiro, eu gostaria que, se você quiser fazer, o vídeo vai ser bem didático, vai ser bem simples e vai ser bem interessante você ter uma dessas aqui também. Me ajudou bastante para entender o quanto eu devo ter em diversificação para cada setor na minha carteira. Bom, começando o vídeo, eu gostaria que vocês colocassem no A1 o setor, mesclassem o B e o C, o B1 e o C1, que é nessa teclinha aqui, ó. Você pode mesclar juntando os dois, mesclar células, e no D a empresa, tá? No setor você coloca o setor que você quiser. Lembrando que aqui eu mesclei os setores e essa primeira coluna aqui também, porque vai ficar mais fácil, tá? No caso, se você gostaria de adicionar ou tirar alguma daqui, por exemplo, água e saneamento. Supomos que você não goste, né? Você poderia vir clicando em qualquer parte da linha, clicando com o lado direito do mouse e vir em excluir linha. Você simplesmente teria excluído a parte do saneamento. E supomos que você queira adicionar outro. Você queira adicionar alimentos, por exemplo. Você poderia vir aonde você quisesse. Eu particularmente botaria o alimentos logo abaixo aqui, porque só teria uma linha, né? Você poderia vir e inserir uma linha acima e aqui colocar alimentos. Não é o nosso caso, mas se, por exemplo, o alimentos tivesse mais uma, mais uma divisão, se você tivesse duas empresas que quisessem no setor de alimentos, por exemplo, M. Dias Branco e Camil, por exemplo, você poderia vir e adicionar mais uma linha, clicando aqui em inserir uma linha acima. E aqui você juntaria essas duas, que seria a que a gente criou agora e mais o alimentos. Vem mesclar. Você viria nessas duas e mesclar também. E aqui você adicionaria logo após. Tá? Do mesmo jeito, se você não quisesse duas seguradoras, se você só quisesse uma, poderia vir e excluir linha. No caso, você teria que excluir a de baixo, senão ele exclui as seguradoras também. Eu digo de baixo porque ela é a parte de baixo aqui, tá? Nessa linha aqui das seguradoras. Você clica nela com o lado direito do mouse e vai em excluir linha. Tranquilo, agora só tem uma seguradora. Bom, eu vou nomear algumas empresas aqui, mais para nossa divisão. Lembrando que nesse momento você deve colocar as empresas que você está de olho, tá? Aqui eu vou colocar uma financeira, B3, gosto bastante. Não é recomendação de compra, tá? B3, SA3. Banco, o Banco do Brasil e Bradesco. Energia, você poderia colocar Taesa, poderia colocar Engie, Energias do Brasil, poderia colocar TRPL3, a Transmissão Paulista, poderia colocar Copel, poderia colocar nas seguradoras BB Seguridade, alimentos, como exemplo, né? Camil, M. Dias Branco. Bens industriais Home 3, por exemplo, e petróleo, gás e biocombustíveis Enalta, por exemplo. Todos os ativos que eu coloquei aqui são para critério de exemplo, tá? Nenhuma recomendação de compra. Se você tem interesse em algum deles, eu sugiro você que estude sobre ele. Partindo aqui, agora a gente vai ter que fazer algumas funções, tá? Aqui embaixo, que seria essa parte logo abaixo
dos setores, seria nesse quadrado aqui. A gente vai ter que fazer uma somatória de todos os números que estiverem nessa coluna. Tá? Então você vai colocar o igual, vai escrever soma, vai abrir o parênteses e vai colocar o B2, dois pontos, B14. Por que eu coloquei B2 e B14? Olha só, o B2 é essa parte aqui. Quer dizer que a soma ela vai começar a partir daqui. Os dois pontos significa até outro lugar. E o B14 seria até aqui. No caso, seria uma soma entre B2 até B14. Tá? Lembrando que tem que fechar o parênteses, senão não dá certo. E dar um Enter. E do lado você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar o igual, vai abrir o parênteses. Só que ao invés de ser no B, na coluna do B, você vai fazer na coluna do C. Você vai colocar C2. No nosso caso, C2 porque começa aqui. Dois pontos. C14. Tá? Fecha parênteses. E dá um Enter. Olha só, já esqueci uma coisinha e já deu erro. Lembrando que você tem que colocar soma, tá? No nosso caso, essa aqui é a função da adição, representada pela palavra soma. Igual, soma, abre parênteses, a coluna C2 até C14, representados pelos dois pontos que junta de uma célula até a outra. E dá um Enter. Bom, a partir de agora, a gente vai ter que dividir o peso de cada ação na nossa carteira. E agora é uma parte bem interessante. Se você tem alguma dúvida do quanto você deveria ter de cada ação, no nosso exemplo, talvez seria melhor você começar na parte de quanto você deveria ter de cada setor. Tá? É bem interessante. No nosso caso, a gente vai começar por ela. Supomos que você queira ter 10% em financeira, você queira ter 20% em bancos, em energia você queira ter, por exemplo, 30%, seguradoras, digamos que você queira ter 10%, na parte de alimentos também 10%, bens industriais também 10%, e petróleo, digamos que você queira ter 20%. Tá? Reparem que ele está em 110%, e isso não pode acontecer, porque essa aqui vai ser a divisão total da sua carteira. No nosso caso, teria que ser no máximo 100%. Então, você teria que tirar 10% de algum lugar. E é isso que faz essa tabela ser bem importante, porque ela vai mostrar o quanto você deve ter de cada um. No nosso caso, a gente acabaria colocando 10% no petróleo, né? Gás, biocombustíveis. E aí chegaria aos exatos 100%. Esse 100% mostra o total da carteira. E é bem interessante. Olha só. E agora, com as nossas empresas listadas nessa coluna, a gente poderia colocar o quanto a gente deveria ter de cada uma. No nosso caso, a B3SA teria um peso de 10. Os bancos poderia ter 10 de cada um, que seria a metade, né? Aqui a gente já teria 5 empresas. A gente poderia dar um peso de 6% para cada uma. Seguradoras, no nosso caso a gente só teria uma, então seria os 10%. No alimento, poderia colocar 5 de cada. Bens industriais 10 e biocombustíveis 10. Lembrando que isso aqui não é uma exceção, tá? Você poderia ter mais de Taesa, porém teria que tirar de algum outro lugar. E aí começa a fazer mais interessante a nossa tabela. Olha só. Reparem que aqui ele foi acima de 100 e isso não pode. Porque na sua diversificação, na sua carteira, você não tem como ter mais de 100%. O 100% já representa o total. No nosso caso, temos que tirar 4 de algum lugar aqui. A gente tinha colocado mais na Taesa, então talvez seria interessante ter um peso menor em algum outro ativo.
só como exemplo, né, para você calcular melhor. Digamos que você colocou na Copel, tá? E que você vê com o tempo, não sei, que esse ativo não é tão interessante e você deseja finalizar a posição nele e coloca zero. Reparem que foi para 98, ainda com a soma, e você colocou esses 2%, por exemplo, na Energias do Brasil. No caso, 6 mais 2 seria 8. Você poderia vir aqui na Copel, clicar com o lado direito e excluir linha. Né? Bem simples. Bom, essa é uma parte. E agora vem uma outra parte bem interessante. Olha só. Agora eu vou pedir para vocês colocarem o valor do seu patrimônio aqui. No caso aqui, no exemplo, eu vou colocar 10 mil. 10 mil reais. Esse 10 mil você pode colocar o R cifrão aqui para formatar na nossa moeda, o real. E aqui a gente vai fazer um cálculo que vai mostrar quanto que cada porcentagem desse lado aqui representa de patrimônio, o patrimônio real que você deveria investir. Olha só, aqui você vai colocar o igual para abrir a função. Você vai colocar, no nosso caso, C15, que é esse valor dos 10 mil, tá? C15. Reparem que ele está com uma cor diferente e isso é bem interessante, porque é esse valor que a gente quer. Vai colocar a barra, que seria a divisão. Vai colocar C14. O C14 porque é a divisão do 100%, tá? E eu sugiro que coloque aqui, senão vai dar errado o cálculo. Não aqui, tem que ser esse aqui, que seria a divisão já por ativo, vezes, que é representado pelo asterisco, esse quadrado que está vazio, tá? Que seria o D14. Olha só, aqui embaixo a gente vai colocar C15, que é os nossos 10 mil, tá? O valor que a gente tem de patrimônio para fazer o cálculo, dividido pela porcentagem de ações, que é aqui o 100, vezes D14. Tá? O D14 é esse quadrado vazio que a gente já vai dar uma função para ele. E dá um Enter. Olha só. Final, agora você já consegue ver o quanto você pode distribuir para cada um. Reparem, se você tem um patrimônio de 10 mil reais e você deseja fazer essa divisão, ou a sua divisão, né? 10% você colocaria aqui, ó, e dá um Enter. No nosso caso, 10% é R$ 1.000. Ou seja, você poderia distribuir R$ 1.000 na B3SA3. Cálculos mais quebrados também funcionam aqui, olha só. Por exemplo, a Indy, você queria ter uma posição de 6% nela, você poderia dar um Enter, e 6% de 10 mil seria R$ 600. Claro que quando o patrimônio é fechado e bem bonito, assim, número fechado e redondo, é tudo mais simples. Mas se o patrimônio fosse R$ 11.580, você também teria a divisão aqui. Poderia formatar em reais, tá? Aqui no nosso caso, exemplo de R$ 11.580, 6%, que seria a divisão para Engie, seria R$ 694,80. Essa tabela, eu projetei ela com o intuito de tentar entender o meu ponto de diversificação. Eu achei ela bem interessante, acredito que pode somar muito para qualquer investidor. Ela é uma tabela que eu tenho na minha planilha de investimentos. E é isso. Espero que gostem, espero que usem bastante e que ela sirva para vocês. O vídeo chegou até o final. Se você gostou, dá um like, se inscreve. Se tiver alguma sugestão de vídeo que eu possa trazer para o canal, só falar. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau.